Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do videocast da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje o entrevistado é o nosso amigo aqui, Estevam Nicolau Rabi dos Santos, pronunciei certo. Ele é coordenador da Asplan aqui da Secretaria. Tudo bem? Maravilha, muito obrigado pelo convite, Douglas, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo sobre as ações da Asplan. Eu queria até já começar perguntando o que significa essa sigla, né, Asplan. Bom, é uma oportunidade boa, né, para a gente compartilhar agora mais diretamente, né, com um público maior. A Asplan, né, é a assessoria de planejamento do gabinete da Secretaria Municipal da Saúde. Portanto, é uma estrutura que ela está acima das secretarias executivas, ela não está abaixo, né, sob a hierarquia dos secretários executivos. Portanto, a gente atende não só ao gabinete do secretário, e assim entendendo o secretário, o adjunto e o chefe de gabinete, mas também a gente responde e apoia as ações de toda a secretaria, né, de todos os secretários executivos e todas as coordenadorias que estão nessa estrutura hierárquica das secretarias temáticas. A gente pode dizer então que tudo passa pela Asplan. Quase tudo. Quase tudo. A gente tem um papel bastante central e de uma atividade meio. O planejamento, e aí falando um pouco mais das nossas atividades, né, a gente atua não só na frente de planejamento, mas também um apoio na gestão estratégica no gabinete. Na gestão estratégica no sentido de dar o suporte, o apoio, o assessoramento para temas que são de interesse prioritário, da agenda prioritária. E isso tanto da agenda da própria saúde, quanto da agenda que vem de fora, né, do prefeito, da Secretaria de Governo, de outras secretarias. Portanto, bastante coisa acaba passando por aqui, seja por essa pauta prioritária, né, como o programa de metas, outros planejamentos, quanto o próprio rito de planejamento da saúde. O interessante que você estava me falando aqui até antes da gente começar é que ali dentro da Asplan existem profissionais de diversas áreas, né? Queria que você falasse um pouco disso. A gente conseguiu formar uma equipe bastante forte, né? Um time bem qualificado. E para isso a gente, para dar a resposta para o gabinete, para o secretário, para dar esse suporte, esse assessoramento mais institucionalizado, que a ideia da assessoria é justamente essa. É despersonificar, né? A gente tem uma área de assessoria, não é o assessor, o indivíduo, o Estevam, que é o assessor de planejamento. A gente conseguiu propor uma governança diferente para o planejamento aqui na saúde, e isso é um grande diferencial da Secretaria de Saúde em relação a outras secretarias, inclusive na Prefeitura. Isso eu acho que qualificou bastante a nossa atuação e deu uma capacidade de monitoramento e de entregas para a SMS muito grande. Indiretamente a gente sente esse trabalho. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo prático e concreto que todo mundo sente e sentiu recentemente. Pelo 5º ano consecutivo, nós recebemos 100% da bonificação por resultados, os servidores da saúde. O que é a bonificação por resultados? É um bônus pecuniário que a Secretaria de Gestão paga para os servidores das secretarias de acordo com os seus desempenhos nas metas e prioridades pactuadas. Ou seja, a gente tem metas a serem atingidas, elas são definidas prioritariamente lá em governo, pela Secretaria de Gestão, e a gente precisa alcançá-las. O desempenho da Secretaria Municipal da Saúde, ele é excepcional nesse aspecto. E pelo 5º ano a gente tem 100% de bonificação, ou seja, a gente recebe cheia a bonificação. Isso se deve a essa característica. A gente tem profissionais de múltiplas formações. Eu sou economista, temos os outros economistas, temos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, advogados. Ou seja, uma equipe bastante diversa do ponto de vista da sua formação e também das carreiras que a compõem, né? A gente tem uma base formada por servidores, isso é bastante importante também, né, que a gente não tem ruptura, a gente tem bastante continuidade nos nossos quadros, são servidores efetivos em grande maioria, e a gente tem a PPGGs, né, que são analistas de políticas públicas e gestão governamental, a gente tem analistas de saúde, que eu acho que é um grande diferencial nosso, quando a gente ampliou a equipe e trouxe analistas de saúde para fazer parte do quadro da Asplan, né, que a gente inicialmente era o grupo formado da PPGGs, na carreira que eu
faço parte. Então a gente incorpora analistas de saúde, incorpora a AGES e a gente também tem os estagiários e os residentes de gestão pública compondo a nossa equipe, que faz esse mix bastante potente. E bem que interessante. A gente consegue potencializar a atuação da assessoria. Interessante, Estevão. Até você falou de trajetória, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro da Asplan. Como é que foi, né, até chegar a ser o coordenador? Como é que é essa sua trajetória aqui na saúde? Eu estou na Secretaria Municipal da Saúde desde 2016. Eu sou da carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental. É uma carreira de gestão vinculada à Secretaria de Gestão aqui da Prefeitura, que ela é de exercício descentralizado. Então, os gestores, né, como se costuma chamar, os membros da carreira, eles são da gestão, mas eles são lotados em diversas secretarias da prefeitura. Eu vim originalmente para a saúde. Minha formação é de economista, eu sou doutor, economista, sou professor também de economia, né, na Universidade Paulista. E eu chego em 2016 na saúde, na SMS, como primeira lotação, lá na área de suprimentos. E aí eu me perguntei, falei, puxa vida, cara, por que me colocaram na saúde, né? Eu, economista, falei, não tem muito a ver, não trabalho com saúde. E isso foi muito interessante. E essa vivência, esse entendimento, porque a saúde, ela é um dos maiores orçamentos, né, da nossa prefeitura. Os nossos contratos são os maiores contratos da prefeitura, se a gente pensar em volume e valor por contratado, digamos assim. Um orçamento que beira 24 bilhões. Em termos de gasto em saúde, pensando em Brasil, o orçamento da SMS só perde para o orçamento do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, porque a Secretaria Municipal de Saúde gere mais recursos do que a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado bastante importante da federação, mais do que a Secretaria de Estado de Minas Gerais, mais do que todos os estados, exceto o estado de São Paulo. Ou seja, o município de São Paulo é o terceiro maior orçamento de gastos em saúde do país. Aí você começou a ver, acho que a economia tem a ver, né? Faz sentido. Essa lotação começou a fazer sentido para mim. E aí foi mudando um pouco também essa trajetória. E aí eu comecei a olhar um pouco aspectos de orçamento. Eu tive uma passagem também na Secretaria da Fazenda, aqui em realocações da carreira. Logo fui convidado para retornar à saúde com essa função de olhar para os instrumentos, né, de planejamento e dar esse suporte e fazer essa ponte entre o planejamento assistencial, que são os nossos instrumentos formais do SUS, né, o plano municipal, as programações, com o planejamento orçamentário, com vistas a gente otimizar os recursos, gastar bem, gastar melhor e fazer mais com o que a gente tem. Isso impacta diretamente também, é claro, na vida do paulistano, né? Com certeza. Gastar melhor, com saber certeza. que o dinheiro dele está sendo bem, isso tudo passa por vocês, é claro, né? E é uma das nossas principais missões, é a gente pautar a racionalidade dos processos, a otimização não só de recursos, mas dos próprios recursos humanos, da gente trabalhar melhor, de forma diferente, de forma inovadora. Por isso a gente destaca essas duas vertentes da Asplan. A gente tem bastante claro, né, uma atuação em coordenar todo o processo de planejamento, coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento e a costura entre eles, que isso também é importante, ter coerência nas nossas propostas como SMS, que o plano municipal, por exemplo, não tenha metas divergentes ou mesmo contraditórias com o que está sendo pautado no programa de metas, ou que as metas do Plan Clima, que é um outro instrumento que a gente tem participado agora, que é de outra secretaria, mas que a gente faz parte, estejam incorporadas nos instrumentos da saúde, seja essa costura, a política da primeira infância, por exemplo, que é outra política intersetorial, que a gente é um ator bastante relevante, que isso também se materializa como prioridade do planejamento de saúde, mas também a gente tem essa frente de atuação das Plan que a gente envelou como gestão da mudança, que é pensar melhorias de processos, racionalização dos processos, inovação no fazer a política pública. E nisso a gente tem sido um veículo de transformação para algumas outras áreas. A gente tem dado um suporte metodológico, a gente tem dialogado, fazendo propostas de projetos conjuntos com algumas áreas, e a gente já vê florescendo algumas iniciativas em outras áreas que elas têm bastante imbuído esse espírito da inovação que a nossa área tem como premissa disseminar. Acaba se tornando uma referência, né? E eu acho que uma referência e um indutor, que eu acho que é o mais bonito, porque a área ela cria a sua própria trilha. Eu tenho um exemplo muito bom, eu gosto de compartilhar, né?
o projeto da NUVES, né, os núcleos de vigilância da atenção básica. É uma iniciativa que é da atenção básica, mas que a Asplan foi chamada pela CAB para colaborar, para contribuir na construção metodológica, né? Agradeço imensamente a Selma, né, que capitaneou esse processo, e a gente construiu junto uma proposta metodológica que foi bastante exitosa e que ela ganhou vida, e ela hoje é replicada pela própria Coordenadoria de Atenção Básica, e que é tão exitosa que foi objeto inclusive de premiação, né, do Premia Sampa. É um projeto premiado do Premia que a gente tem bastante orgulho de ter colaborado. Falando em prêmio, a gente até, eu deixei marcado aqui, vocês também receberam o prêmio Eli Lopes Meirelles, da Câmara Municipal, isso mesmo. Fala um pouquinho para nós como é que foi até chegar a receber esse prêmio. Esse prêmio, eu acho que ele é bastante importante para a gente, né? É um marco, inclusive, porque é um prêmio da Câmara Municipal de Inovação e Gestão. E a gente ganhou esse prêmio por um projeto que a gente fez para a automatização da gestão da informação da pandemia. Na época crítica da Covid, a assessoria de planejamento ela atuou também como um gabinete de crise, né, do secretário. A gente acabou sendo ali um elo condutor entre as diferentes frentes de enfrentamento da pandemia, né, alinhando inclusive frentes assistenciais com aspectos de gestão, por exemplo, de compras, das doações, que a gente recebeu inúmeras doações naquele momento, estratégia de comunicação, padronização de fluxos de informação, inclusive com a imprensa, né? Vocês devem lembrar bastante, o pessoal da Ascom trabalhou bastante em conjunto conosco durante a época da pandemia, no fluxo das informações da imprensa. E a gente desenvolveu uma ferramenta que, em princípio, era para apoio à tomada de decisão, que eu acho que isso é um ponto importante de destacar. A nossa atuação é para qualificar a tomada de decisão do gestor ou dos gestores da secretaria. Então a gente organizou as informações e a gente, com esse espírito de inovação, de melhoria de processo, a gente transformou isso em painéis que a gente conseguia monitorar tanto a situação de saúde quanto aspectos de gestão, como abastecimento de insumos, prazos de contratações e contratos que estavam sendo lidados ali no âmbito da pandemia de forma emergencial, para que a Secretaria Municipal de Saúde desse uma resposta o melhor possível para essa situação de crise. E a gente fez um trabalho muito bom nesse sentido, né? Tão bom que o secretário decidiu tornar público isso. E a gente estruturou um painel de monitoramento para dar resposta para a sociedade, para o próprio controle social, que foi o painel Covid-19, que está no ar, inclusive está na nossa página ainda, né? Hoje sob gestão da Covisa. E esse foi o objeto do reconhecimento da Câmara Municipal, como uma iniciativa de transparência da Secretaria Municipal de Saúde, dando resposta aos anseios da sociedade, do controle social, do controle externo e da própria Câmara e o Poder Legislativo em conhecer como estava caminhando a pandemia naquele momento. Isso deixa claro também que vocês já estavam preparados, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas vocês já tinham essa preparação para o inesperado. Tanto que acabou até gerando essa premiação e tudo mais. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, Lucas, que você traz. O planejamento ele está sempre tentando olhar um pouquinho mais à frente. E, de fato, quando começou a acontecer os eventos da Covid-19, na China, na Europa, a gente já começou a se preparar aqui no gabinete. E a gente deu suporte ao gabinete, à época a secretária adjunta estava muito à frente desse processo, né, em capacitar a nossa rede, preparar a nossa rede para o que estava por vir e que a gente já dava como certo que viria, junto com a vigilância, junto com as equipes também das áreas meio, que eu gostaria assim, de dar bastante ênfase nisso. A secretaria é uma secretaria finalística de saúde e a gente normalmente valoriza muito as ações assistenciais, que elas são importantes, elas são executadas com excelência, mas que a gente também depende da atuação de um conjunto de outras equipes que a gente faz parte, né, que são equipes que o trabalho ele não aparece tanto, mas que são muito importantes para o processo de organização, de gestão, para que as coisas funcionem bem na ponta. Então esse eu acho que é um lugar bastante importante que a gente ocupa e que a gente valoriza e destaca bastante. Bonito o trabalho, né? Importante. É muito bom, prazeroso. Legal. Você tinha falado do
Plan Clima, é isso o nome mesmo? Plan Clima. Plan Clima. Sim. Fala um pouco pra gente o que seria isso, né, de fato. Tem a ver com o clima, claro, né? É um plano que a gente tem participado, né? Aqui também é um outro papel que ela ocupa. A gente é a interlocução da SMS para outras secretarias. Né? Eu acho que um ponto de referência nosso é esse. A gente participa fazendo a interlocução e representação do secretário para alguns outros temas mais transversais. Por isso aquela característica que eu mencionei no começo, né, da multiplicidade de formações e diversidade na nossa equipe. É um plano lá da Secretaria Especial de Mudanças Climáticas, que várias outras secretarias participam na sua construção. A questão climática ela tem sido bastante evidenciada e a gente tem trabalhado agora, junto com esses outros atores externos, na construção das ações da prefeitura para enfrentamento climático. E a gente, como representante da saúde, provoca as outras áreas técnicas a refletir sobre isso, a pensar as ações da SMS para esse propósito de enfrentamento às situações climáticas. Esse é um assunto importante e é um gancho também para eu trazer um outro aspecto que eu acho assim fundamental da nossa atuação como Asplan e que é bastante ilustrativo do nosso espírito. Uma diretriz que vem de fora, certo? De outra secretaria, de um instrumento que não é próprio da saúde, mas que a gente faz a ponte e internaliza isso para a realidade da Secretaria Municipal da Política de Saúde. Pensando, por exemplo, eventos climáticos. A gente acompanhou bastante de perto o que aconteceu em Porto Alegre. Uma das principais questões de saúde em Porto Alegre foi, para além dos efeitos de doenças, enfermidades oriundas das inundações e do contato com vetores, a situação dos equipamentos de saúde, que eles estavam em áreas de inundação. Eles ficaram inutilizados num estado inteiro. Então a gente teve, por um lado, como consequência de eventos climáticos, a proliferação de doenças que eram imprevistas, que estavam sob controle, mas que as inundações fizeram, né, aflorar essas enfermidades. E por outro lado, e aí olhando já do nosso aspecto aqui, de planejamento e gestão, que é objeto da nossa atuação, os equipamentos de saúde, a rede de saúde, tanto dos municípios quanto do governo do estado, no Rio Grande do Sul, ficou completamente indisponível, inutilizada, porque inundou completamente. Então a gente está trazendo essas reflexões, fazer análise, por exemplo, de topografia, entender quais equipamentos nossos de saúde estão em regiões onde são passíveis de inundação em caso de índices completamente extraordinários de chuva. A gente começar a mapear essas possibilidades futuras que não são do presente, é verdade, mas como você bem colocou, a gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que planejar o futuro, preparar a secretaria e a cidade para o que pode vir para o futuro. E o futuro apresenta coisas também inesperadas, né? Mas a gente não sabe como vai ser exatamente, mas a gente tem que prever e ter planos de contingência. Isso faz parte também da nossa atuação. Isso mostra que vocês estão bem antenados, porque dependendo dos acontecimentos pelo país afora, você já pensou, opa, isso exatamente entra agora aqui no nosso radar de planejamento que pode acontecer aqui. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí, quando a São Paulo dá uma resposta positiva a eventos que acontecem de forma imprevista, isso também é mérito de um processo de planejamento e reflexão prévio. E hoje a Secretaria Municipal de Saúde está muito bem preparada nesse quesito. Não só pela atuação das Plan, mas eu acho que também por nós disseminarmos essa cultura do planejamento nas outras áreas técnicas. As áreas estão se apropriando, as coordenadorias, as áreas finalísticas, as coordenadorias regionais de saúde, que a gente tem feito uma troca constante com eles, através de um sistema, uma sistemática de planejamento que a gente elaborou e que a gente implementou aqui na SMS, né, que traz especificidades dos territórios para o gabinete, para que a gente coloque isso na mesa do secretário, que reflita respeitando as características de cada território. Isso tudo tem criado esse ecossistema muito positivo, né, que a gente tem conseguido dar respostas e tem conseguido alcançar resultados muito bons aqui na saúde, no aprimoramento da política. Que no bom sentido vai contaminando todo mundo para entrar nessa... Exatamente. Eu queria perguntar também antes aqui, o cidadão comum, ele tem um canal direto que ele pode participar desse planejamento, ele pode participar das ações da Asplan, como que é? A gente tem um processo bastante participativo de construção do planejamento no SUS. O SUS ele tem o controle social como uma premissa base e a gente tem um ator bem relevante que é o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde
ele é a representação da sociedade aqui no SUS, no município. A gente tem um diálogo constante com o Conselho. A gestão e o controle social, eles têm que caminhar juntos, e o processo de elaboração, os ritos de planejamento prevêem muita participação social. Agora mesmo, Douglas, a gente está na etapa de preparar as propostas e as metas da gestão municipal que serão apresentadas para o Conselho Municipal. A gente, quando fala dos planos e instrumentos da saúde, a gente não fala só num instrumento de planejamento, a gente fala em uma pactuação, é a pactuação da saúde. Por quê? Porque isso é submetido para o Conselho Municipal, e o Conselho ele é o representante da sociedade no SUS. Então a gente está elaborando as propostas da gestão a serem apresentadas para o Conselho. E a Asplan faz essa ponte também com o Conselho, de apresentar as propostas de cada área que a gente tem dialogado. A gente fez uma série de oficinas, de workshops hoje com as nossas equipes técnicas. A gente está construindo as nossas metas e prioridades, nossos indicadores para os próximos 4 anos. Isso será apresentado para o Conselho. O Conselho, por sua vez, recebe isso e leva para os seus conselhos gestores de unidades, de territórios. E isso vai para o território, a população participa, a população opina, e isso volta para a gestão via assessoria de planejamento também, para que a gente devolva essa reflexão da sociedade para as equipes técnicas. E nesse processo, muitas vezes, as áreas técnicas reavaliam suas metas e elas mudam suas metas. No nosso plano, por exemplo, no plano atual, a gente tem identificado com um selinho, que a gente tem uma visualização bastante gráfica em cada meta, que a gente pode identificar qual meta foi fruto de participação social, qual meta foi proposta pelo Conselho Municipal de Saúde, que não estava proposta antes pela proposta inicial da gestão. Ter como identificar a isso. gente identifica no nosso plano. Isso, inclusive, é um aspecto que foi destacado pela Secretaria da Fazenda, analisando, estudando o Plano Municipal de Saúde, como um dos aspectos de mais transparência em instrumentos de planejamento da nossa prefeitura. Então, isso é uma resposta ao que você disse. E o processo participativo, para além do Conselho, a gente também faz um processo direto, né? A gente fez no último plano uma participação online. O último plano foi construído durante a pandemia. Então teve a participação também pela plataforma Participe Mais, né, que é a plataforma de participação social da prefeitura, e os munícipes puderam contribuir, opinar diretamente com as metas e ações da saúde. Muito bacana. Estevão, quero te agradecer pela participação hoje aqui no nosso videocast. Muito esclarecedor aí tudo que você falou, né? Tirou dúvidas, e parabéns aí pelo trabalho de vocês, né, nesse setor que é essencial aqui dentro da secretaria. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho aqui da nossa assessoria, do planejamento, né, gestão estratégica. A gente tem inúmeros temas que a gente pode desdobrar, viu, Douglas? Diversos que estão na nossa agenda prioritária. Nós estamos trabalhando com o programa de metas. A Secretaria de Saúde tem 12 metas no novo programa de metas da Prefeitura. Em termos de valor financeiro, corresponde nossas metas, além de ser a maior secretaria em quantidade de metas, a gente também é uma das principais secretarias em valor de desembolso previsto para os próximos 4 anos. Ou seja, a saúde está como agenda prioritária da cidade. A gente tem também, sob nossa coordenação, alguns projetos do PAC, né, do Programa de Aceleração de Crescimento. A gente tem feito todo o desenvolvimento do planejamento do Plano Municipal de Saúde, que é um processo extremamente rico, que mobiliza todas as secretarias, mobiliza as coordenadorias regionais de saúde, as supervisões, o território. Tudo isso a gente tem um conteúdo muito fértil para a gente desdobrar e conversar com vocês aqui de forma mais focalizada, para a gente ir trocando e passando também as informações, né, que os nossos servidores, que o nosso público em geral precisa conhecer, e que a sociedade cada vez mais está interessada em participar, em se apropriar desses temas de saúde. Isso mostra que a saúde está em boas mãos aqui em São Paulo. A saúde está em muitas boas mãos. O servidor de saúde, ele é apaixonado pela saúde, pelo tema, pelo SUS, e isso se reflete em um trabalho com muito carinho, com muito empenho, com muita dedicação, e tanto que, pelo 5º ano consecutivo, a população reconheceu o serviço público de saúde como um dos principais serviços públicos na cidade de São Paulo. Isso é maravilhoso, né? Graças a esse carinho e empenho dos servidores e de todos os servidores da saúde. Um grande abraço para vocês todos aí, grupo do qual eu me orgulho muito de fazer parte. Estamos à disposição, Douglas. Obrigado pelo convite. Tá certo, muito obrigado.